E aí, pessoal, timeline tricolor desta segunda-feira tem muito para falar, muito para falar. Começamos com a dupla de zaga que deve estar em campo contra o Cruzeiro. Vamos falar também da repercussão da entrevista de Arezzo para o Uruguai e que não chegou muito bem em Porto Alegre. Vamos falar também de Wendel, lateral esquerdo. Quem quer o Wendel? Ele tem chance de vir para Porto Alegre? E mais, temos que falar da Arena, temos que falar de Renato. Tem muita coisa por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da Mais Ágil. Tá precisando pagar aquela continha que chegou? É uma época que chega a cada conta. Pois é, você tem uma oportunidade. Tendo o FGTS parado, a Mais Ágil resolve para você. Você vai entrar no link da descrição do vídeo, ali leva para o WhatsApp direto da equipe da Mais Ágil. E em menos de 24 horas esse dinheiro estará na sua conta. Conheça a Mais Ágil, você vai resolver qualquer problema. É só ter o FGTS parado lá que eles resolvem para você. Gente, vamos lá. Timeline tricolor começa com Jeromel e Gemerson. Essa, ao menos, é a zaga que se imagina que estará em campo defendendo o Grêmio contra o Cruzeiro nessa decisão, ou mais esta decisão do tricolor no Campeonato Brasileiro. Por que essa deve ser a zaga? Rodrigo Eli é titular, saiu lesionado no último jogo. A informação é que existe sim uma contusão e que ele não poderá estar em campo, ele não está treinando, não treinou hoje mais uma vez e não estará em campo. O Gustavo Martins foi muito mal aquele dia, muito mal. E a informação é que Jeromel, veterano, deve ser o companheiro de Gemerson na lateral. Isso desfaz a dúvida na defesa. Lembrando, sempre aquela história, como o Grêmio trabalhou mal o seu planejamento defensivo, não conseguiu nunca um time confiável defensivamente, também pelas peças que o Grêmio escolheu, né? Também por isso. Então, Jeromel e Gemerson, Rodrigo Eli fora, Gustavo Martins mal, Rodrigo Caio mal, não tem solução. Kahneman fora, é torcer que eles consigam acertar, que eles tenham característica. Lembrando, o Cruzeiro tem atacantes rápidos, mas também faz um campeonato ridículo, nós vamos chegar no Cruzeiro ainda. Um assunto que é importante da gente tratar é o Soteldo, porque o Paulo Brax, ex-Inter, deu uma entrevista e citou que não tem relação, não tem relacionamento ainda, ou melhor, não tem negociação entre Grêmio e Santos pela compra do Soteldo. 5 milhões de dólares, segundo as informações, o Grêmio deveria pagar para ter Soteldo. E o Paulo Brax, então, disse que não tem essa negociação, que isso não aconteceu até o momento. É claro que ele não vai também abrir muito sobre isso, mas essa é a coisa. Nessa mesma entrevista foi que ele disse que o Renato seria o treinador ideal do Santos para 2025. Na verdade, ele não disse que foi ideal, ele disse que tem perfil, né, para ser o treinador. Vamos ver o que vai acontecer. Arezzo, que é uma segunda pauta que a gente tem por aqui. Você deu uma entrevista ao Ovacion, lá do Uruguai, e a gente falou um pouco sobre ela ontem, na live, e hoje a gente volta a tocar no assunto porque a repercussão não foi muito boa internamente, né? Parece que não pegou muito bem a entrevista dele, principalmente porque ali ele faz uma crítica da utilização dele. Disse que não imaginava que fosse ficar tanto tempo sem oportunidades, né? Ele disse que só está pensando em treinar, ver o que acontece no próximo ano, esperava que fosse diferente. E vamos deixar bem claro, tá? Quem tá bravo com o Arezzo não deveria estar, porque não existe nenhuma pessoa no mundo que não imaginou que ele fosse receber mais oportunidades. Todo mundo imaginou. Inclusive quem contratou ele, no caso o Grêmio. O Grêmio, quando contratou, imaginava que ele tivesse mais oportunidades. Ah, mas ele é... Se alguém me disser agora, tentaram me sugerir isso. Ah, mas ele não se dedica, ele é meio mala. Tem que saber antes de contratar. É a maior contratação em matéria de investimento da história do Grêmio percentualmente. 3 milhões e 200 mil dólares por 50% do passe. Não, né? Não vão passar esse cachorro para mim. Então, aqui, não pegou bem. Eu não aceito que não pegue bem, porque ele não disse nenhuma mentira. E ele não fez nenhuma crítica a ninguém também, tá? Ele só disse que esperava mais, que vai ver no ano que vem, como ele tem contrato longo, ele vai ver o que acontece. Agora, não se colocou à disposição, disse que aceita.
Eu não diria que não quer ir para um clube, não vejo isso tão grave, mas essa que é a história. Começa já esse burburinho, porque quando um jogador não dá certo num clube, eles começam a dizer que ele não serve. Mas não serve muitas vezes pela falta de competência de quem está gerindo. Porque a gente só fala das vitórias, das derrotas, ninguém perde no futebol. Futebol é o único esporte que todo mundo perde, porque só um ganha, e ao mesmo tempo ninguém perde. É sempre alguma coisa paralela. Mas vamos em frente. São Paulo. O São Paulo segue monitorando a compra de lateral esquerdo. Parece que o lateral esquerdo do São Paulo vai jogar na Inglaterra. E um dos principais nomes é o Wendel. Tá? Mas surge também o nome do Marlon. O nome do Marlon. O que isso quer dizer? Eu não sei se o São Paulo está disputando com o Cruzeiro ou não. Eu só sei que os dois jogadores estavam no noticiário do Grêmio. E isso indica que inflacionou. Se estava ruim antes, vai estar pior agora, está mais caro agora. Isso é lógico, né? Então, aqui também algo que nos preocupa de alguma maneira. Que a gente tem que olhar, mas nos preocupa. O São Paulo está de olho nos mesmos jogadores que o Grêmio, sendo que um é do Cruzeiro e o outro Cruzeiro quer. Imagina o tamanho do rolo. Rafael Claus, considerado um dos principais árbitros do país, será o juiz de Cruzeiro e Grêmio, 21 horas da próxima quarta-feira, o jogo no Mineirão, né? E esse é um ponto que também merece algum cuidado. Nesse momento do campeonato é muito importante que a gente não tenha problema com a arbitragem. Porque qualquer errinho, que começa inclusive nos jogos de amanhã, que a gente vai ver no jogo do Fluminense com o Criciúma, começa aí. É muito complicado que a gente veja. Outro ponto interessante aqui, o Josimar Farina, que sabe tudo desse contrato da Arena, disse que a juíza da 36ª Vara Civil de São Paulo comunicou que já é ciente daquela compra do Grêmio em relação à dívida do Banrisul. Isso deve encerrar o risco de leilão, que em algum momento a Arena se preocupou com isso e tal, porque um grupo de investimento comprou as dívidas do Banco do Brasil e do Santander, e agora o Grêmio comprou a dívida do Banrisul. Quer dizer, termina isso, ninguém quer que isso vá a leilão, então isso termina também o que a gente precisa valorizar e valorizar muito. Gente, essa semana eu acertei na KTO uma acumulada de toda a rodada do campeonato alemão. Muito legal isso. Amanhã tem Champions, quarta tem Champions. Vai lá e faz a acumulada do dia e te diverte. Te diverte. KTO.com. Vai lá, brinca, tu vai te divertir. Ainda fica torcendo para os jogos lá para fazer uns pilinhos. Então, te diverte na KTO, parceira desse canal, parceira do Futebol Gaúcho, apoiando sempre o esporte. KTO.com, não te esquece. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.